Olá, querido e querida cliente, esse é o Ativo Macro Review, nosso encontro mensal para falarmos dos principais dados macroeconômicos e seus impactos em nossas carteiras. Começando pela economia norte-americana, né, temos por lá uma precificação, né, o mercado ele sempre precifica algo antes de acontecer, para depois ali que os fatos vão acontecendo, verificarem se essa precificação ela é fair, né, faz sentido, está de forma justa, corrigir, né, e ter uma redução desse preço, ou não, ou aumentar o preço efetivamente. Então, o que enxergamos na economia norte-americana, né, víamos ali uma redução da taxa de inflação, víamos ali, né, um cenário muito amplo para a redução dos juros internacional, e um ambiente mais controlado, até ali o Donald Trump vencer a eleição. Vimos ali uma pressão muito forte na curva de juros futura, basicamente porque, né, todos os projetos de Donald Trump estavam ali relacionados a uma inflação mais pressionada, né, um crescimento econômico, de certa forma, mais pressionado. Então, olhando aqui no gráfico, né, até setembro tínhamos ali uma redução da inflação, chegando a um acumulado de 12 meses de 2,4%, outubro 2,6%, novembro 2,7% e dezembro 2,9%, com acumulado aí de 12 meses. Estamos falando ali, né, de uma inversão na trajetória da inflação americana e o que claramente, né, as precificações para o juro americano acabam tendo ali, que a gente achava que teria uma redução muito forte na curva de juros americana, já não existe mais. Então teremos ali, né, uma manutenção e ou aumento desse juro. Esse reflexo a gente pode verificar na curva de juros. Olhando no gráfico aqui, a gente temos a yield curve, que é a curva de juros americana. Então temos aqui o gráfico de um ano atrás, né, que é a curva azul clara, que o juro saía, né, lá do alto, perto de 5,4%, chegava em 5 anos perto de 4,2% e finalizava em 30 anos em 4,1%. Um mês atrás, a gente tinha essa curva de juros vermelha, batendo ali próximo de 4,6%, e agora, né, 4,68%, a gente tem essa curva vermelha chegando em 30 anos, e agora a curva azul, que é a curva de juros mais recente, a gente vê aqui 4,81%. Olhando aqui no gráfico também, a Treasury de 10 anos, tivemos um ápice, né, um estresse muito forte ali, assim que houve o resultado das eleições, tivemos um ápice em 4,75%, batendo quase 4,80%, e estamos agora em 4,57% na Treasury de 10 anos, né, o juro americano para 10 anos. Isso significa, né? Significa uma economia global com uma precificação de juros mais elevada e, consequentemente, todas as outras economias, levando em consideração que o Fed Fund, né, nos Estados Unidos é o ponto de partida para a precificação de todos os ativos, a gente verifica ali que demais economias, sejam desenvolvidas ou emergentes, trabalharão com juros mais elevados, né? Então, o ponto de partida para a precificação de ativos ele está mais elevado. Consequentemente, a gente vê o reflexo disso em ações possivelmente ali mais depreciadas, né? Dado que a precificação de ação é algo lá na frente, né? Taxa que essa empresa vai gerar trazida a valor presente por uma taxa de juros. Se a taxa de juros é mais alta, esse preço é menor. Um outro dado recente, que saiu agora, dia 10 de janeiro, olhando aqui na tela, né, a gente verifica que o payroll veio reforçar esse aumento de inflação. Então tivemos ali, o mercado projetava uma geração de vagas de 164 mil vagas de trabalho na economia americana e veio 256, ou seja, que aparentemente é para ser um dado bom, né? Nesse cenário aí que era um cenário mais contracionista, de segurar, conter a inflação, a gente verifica aí que, né, o mercado, a economia americana já começa a se aquecer nesse dado de geração de emprego. Então, do lado da economia americana, né, nós temos ali o aumento dos juros, voltamos a ter ali uma chance, né, de aplicar em renda fixa lá por fora, e que vemos basicamente da Bolsa Americana, é uma bolsa ali com uma apreciação muito forte nos últimos 2 anos. A gente acredita que alguma correção pelo lado, né, da economia americana, seja nos índices, né, S&P 500, a Nasdaq, que basicamente é tecnologia, a gente vê ali uma possibilidade de correção desses preços. O lado real da economia, que a gente enxergava uma possibilidade de crescimento muito forte, pode ser ali um pouco pressionado com essa manutenção de juros elevados, mas
o lado fiscal pode ser que ele gere uma força ali de crescimento do lado real da economia. Em resumo, a economia americana, a gente acredita em correção forte, principalmente nesse primeiro semestre de 2025. Do lado do Brasil, né, onde concentra aí as nossas maiores preocupações, né, a gente tem ali uma inflação que fechou fora da meta, né, o IPCA fechou ali em 4,83, uma economia que vinha ali numa tendência de redução de juros que foi logo invertida e a gente passou a patamares de precificação de juros superiores a crises anteriores que tivemos, até crises mais fortes. Do lado do Brasil, estamos ali priorizando, né, pré-fixar ativos. A gente encontra aí emissões bancárias, né, CDBs, LCIs, LCAs, taxas acima de 16%. Na nossa visão, são taxas que estão preço bem fora de mercado, bem exagerados. Então, precificar esses ativos. Antes a gente vinha ali com uma condução, né, com precificação de ativos pré-fixados para 2 anos, né? A gente colocava na carteira ativos para 2 anos pré-fixados, pós 3 e inflação 3 e 4 anos. Agora a gente mudou um pouquinho essa estratégia, né? A gente está pensando mais em ativos para longo prazo pré-fixados, dado que imaginamos que estamos diante aí de uma precificação muito elevada desses ativos. Então, ativos pré-fixados, estamos pensando para a carteira algo ali em 3, 4 anos, e pós e IPCA podem manter ali em 3, 4 anos, mas basicamente o risco fica no totalmente pré-fixado. Então, estamos mais confortáveis em pré-fixar ativos por um horizonte de tempo mais longo, dado que a gente enxerga ali que esse juro mais elevado será por um determinado tempo na economia brasileira. Então, olhando aqui no gráfico, né, a gente vê a nossa inflação fechando em 4,83 no acumulado de 12 meses, acima da meta, né? A meta é 3 com uma banda de 1,5 para mais e 1,5 para menos. Assim, não é um estouro tão expressivo como na pandemia, tivemos aí 12%, mas é um estouro desconfortável, né? Um estouro que é um objetivo que não foi cumprido e isso gera uma preocupação. Mas a maior preocupação que temos, né, olhando aqui no gráfico, é basicamente o grau de endividamento, né? A gente está aqui uma projeção de fechamento pelo Banco Central de dívida PIB em 89% em 2024. Então estamos a patamares ali próximos de patamares pandemia, preocupação central do governo. Essa preocupação pressiona bastante a curva de juros futuro, né? Estamos com uma curva de juros futuro até um pouco mais comportada do que em dezembro, né? Então, olhando no gráfico aqui, a gente tem uma curva de juros, essa é a azul escuro, que começa em 12,25, ela chega ali em 15,25, mas no mês passado ela estava em 15,50. Então, o mercado ele teve uma precificação extremamente pessimista, né, exagerada nesse sentido, e agora regrediu um pouco, mas ainda estamos ali em patamares bem elevados de juros futuros. Apenas como comparação, o período da época do impeachment da Dilma, né, tem comparado muito o nosso período atual com o impeachment. No impeachment a gente estava falando ali de um juro futuro, IPCA mais 7,40, IPCA mais 7,80, chegou ali. Hoje, o Tesouro IPCA está ali próximo de IPCA mais 7,40, trabalhando uma taxa muito próxima à época do impeachment, algo que, ao meu ver, não tem ainda, né, uma relação muito forte entre as duas forças. Eu acho que estamos vivendo um cenário bem complexo, bem né, expressivo, bem forte nesse momento, mas ainda é longe do que a gente tinha entre 2015 e 2016. Por isso que eu vejo ali uma assimetria muito forte nesses ativos locais quanto ao juro pré-fixado. Do lado da bolsa local, né, chegamos ali a bater patamares de preços pré-pandemia. Olhando aqui no gráfico, né, a gente chegou aqui, bateu 120 mil pontos. Na época da pandemia, aqui em janeiro 20, a gente tinha a bolsa 120 mil pontos, né, a bolsa voltou, manteve essa lateralidade e estamos agora com 121 mil pontos. As projeções mais otimistas vem aí a bolsa 140 mil pontos no final de 2025. Eu acredito que ela continuará ainda nessa lateralidade, né? Enquanto o mercado internacional não vir ali uma chance de retorno mais elevado vis-a-vis ao risco que o mercado brasileiro tem, o dinheiro não voltará para o Brasil e, consequentemente, a bolsa não andará. Além do que também temos, né, um custo de oportunidade muito grande, né? Cada um ano que a gente deixa o dinheiro parado em bolsa são pelo menos ali 15, 16% que a gente deixa de ganhar na renda fixa. A ideia esse ano, né, pensar mais operações, né, pensar mais opções que a gente enxergue ali
potencial de crescer, mesmo num cenário desfavorável esse ano, do que necessariamente comprar o índice cheio para amadurecimento ao longo do tempo. No resumo geral, estamos muito atentos, né, à economia local, à economia internacional. Para a economia internacional, estamos ali pensando em reduzir posições, fazer uma marcação, botar um dinheiro no bolso do recurso que temos do capital internacional, seja ali uma realização parcial ou realização total, aguardando correções futuras para aproveitar oportunidades de reentrada. Na economia local, estamos precificando mais os ativos com juros mais expressivos que possam ali nos perpetuar uma receita, um rendimento maior no longo prazo com baixíssimo risco. E no que tange ali a um pouco de pensamento de marcação ao mercado, continuamos focando ali no Tesouro IPCA, pagando ali IPCA, o Tesouro 2045 pagando IPCA mais 7,40, que é uma taxa ali, a chance dela bater 200% do CDI em 5, 10, 15 anos é muito grande. Espero que todos tenham um ano de 2025 muito próspero, com muitos retornos, muito resultado, muita saúde, muito crescimento. Estou à disposição para planejarmos o ano de 2025, marcarmos nossas reuniões. Conte conosco para esse ano que se inicia aí. Um grande abraço a todos.